Olá, meu nome é Samantha Morrison, e hoje quero falar sobre dois assuntos importantes. O primeiro assunto será sobre o abandono, assunto abordado no livro O Olho Mais Azul de Toni Morrison, e o segundo assunto, sobre o uso de drogas e sobre tráfico, e como esses assuntos estão interligados de diversas formas, seja nos livros baseados em histórias reais, comuns àquela época, ou dos anos seguintes até os dias de hoje. A personagem principal do livro, O Olho Mais Azul de Toni Morrison, é uma jovem chamada Pecola Breedlove. Ela é uma menina afro-americana que cresce em uma comunidade marginalizada nos Estados Unidos durante os anos 1940, e narra vários dramas vividos pela comunidade negra no auge da segregação racial. Pecola e mais duas meninas, Frieda e Cláudia, fazem parte principal da narração da história, que às vezes é narrado como uma locução explicativa. Logo no início do livro é narrado por Cláudia que Pecola engravida do seu pai, e por algum motivo não se viam mais cravos de defuntos que eram comuns naquela época do ano. O pai de Pecola estava morto. Cláudia narra que a ameaça de ficar na rua surgia com frequência naquela época, seja por excesso ou descontrole, por comer demais, beber demais, ter vícios ou usar muito carvão no inverno, ou ser posto para fora pelo dono da propriedade. Quando uma mãe colocava um filho para fora, era para o filho que se dirigia toda a solidariedade. Mas ser descuidado o suficiente para ser posto na rua, ou ser cruel a ponto de pôr um parente na rua era um crime, reforçando o esforço feito pelos negros para ter a sua tão sonhada casa própria, e o seu cuidado ao conservar o lar organizado e bonito. Era cultural e forma de resistência após o período da escravidão e então atual dificuldades e revoltas devido ao preconceito legalizado da segregação racial. E Pecola se enquadrava nesse quadro de abandono, pois o pai queimou a casa em que moravam em uma das suas recorrentes violências que praticava contra a sua família. Como consequência, Pecola e sua família ficaram todos na rua. Agora Pecola estava na casa das irmãs Frieda e Cláudia, provisoriamente. A história de Pecola é bem triste e narra muitas situações que uma menina pode sofrer quando não se tem uma estrutura familiar e os problemas que isso implica em vários pontos como autoestima, ponto de equilíbrio, violência, abusos e representatividade, e a importância da ajuda da comunidade para amenizar traumas e dificuldades. Contextualizando esse conteúdo para a vida real, há probabilidades de meninas como o perfil da personagem Pecola acabar como mãe solteira, viciada em drogas ou na prostituição é bem maior e certa, do que para meninas brancas ou com um tipo de histórico familiar menos trágico. A possibilidade de expulsão de casa, ainda hoje é bem real. Nos dias de hoje e menos mal visto por algumas comunidades, não é raro adolescentes sofrerem esse tipo de abandono, por não se enquadrarem em algum tipo de atitude esperada. A comunidade LGBT são as mais atingidas, e muitas vezes são privados de qualquer tipo de direto ou assistência vinda de uma estrutura familiar. A história do consumo de drogas, por exemplo, é longa e complexa, tanto nos Estados Unidos quanto em diversos outros países, que vem discutindo por anos a melhor forma de lidar com as consequências da utilização e do tráfico de drogas. Acredita-se que a maconha tenha sido usada pela primeira vez na China em 2737 a.C. A cocaína foi isolada pela primeira vez em 1855 pelo químico alemão Friedrich Gaedicke. O crack é uma forma de cocaína que foi desenvolvida na década de 1980. O êxtase foi sintetizado pela primeira vez em 1912 pelo químico Anton Kolicek. O LSD foi sintetizado pela primeira vez em 1938 pelo químico suíço Albert Hofmann. No filme do 50 Cent, é possível ter uma percepção dos dramas vividos pelos traficantes da década de 80 e 90, principalmente da utilização do crack e do preparo e tráfico da pasta base, heroína e outras drogas derivadas dela. A história do 50 Cent foi composta por um glamour, idealizada em torno da vida artística, mas muitos talentos são mortos diariamente ainda hoje, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, devido à criminalidade e rivalidade característica da vida do crime. No tráfico não tem amigos. Billie Holiday diz no filme que o amor que você sente ao usar a heroína não vai ser correspondido. Billie Holiday faleceu aos 44 anos em 17 de julho de 1959. Depois de muito sofrimento por complicações por uso de drogas e de ser protagonista de várias injustiças motivadas pelo racismo. A mais recente situação, atribuída a estas frases e situações, levada para os dias atuais, foi a distribuição da droga K9, por exemplo. A K9 foi distribuída como uma versão mais forte da maconha. Muitos usuários utilizaram a K9 achando que fosse maconha,
e hoje convivem com um vício mais mortal que o do crack. Se você parar para conversar com qualquer viciado em situação de rua, você vai ouvir a frase: "Um amigo me ofereceu", será ouvido em quase todos os casos de início do vício. É sempre um amigo que oferece, alguém próximo que de alguma forma, aproveitando a sensação de liberdade, ousadia e vontade de experimentar, entra em um ciclo de declínio social, quase que de imediato, com as primeiras experiências. Mas no crime não tem amigos e a moeda de troca é a morte. Meninas bonitas que são abordadas por pessoas que as desejavam, sendo eles namorados, ficantes ou amigos. Meninos abordados por pessoas que os defendia, ou que eram figuras paternas ou parceiros de festas. As mortes de viciados, usuários ou envolvidos no tráfico dificilmente têm os motivos de suas mortes divulgadas em um site de transparência. Não há amigos no crime. Não há amigos no tráfico. Sua beleza, juventude, amizade ou família não vão ser levados em consideração quando sua vida for resumida ao lucro que seu consumo e vício oferece a um sistema que já vem arquitetado e projetado há décadas, muito antes de nós nascermos e provavelmente continuará após nossa morte. Regras e limites, que vão te resumir a um objetivo exclusivo de expandir para lucrar. Por fim, quero salientar que sou a favor da legalização e descriminalização da maconha. Acredito que assim, teremos um controle da utilização de seus usuários, teremos geração de emprego e de impostos, uma diminuição da renda do crime organizado, que se beneficia e financia tantos outros esquemas em um governo que, em muitos casos, são hipócritas e corruptos. E o mais importante, tiraremos muitos jovens das bocas de fumo e do contato direto com uma rede de traficantes e narcotraficantes. Não sou usuária de nenhuma droga ilícita, não que eu não precise de nenhum tipo de escape para lidar com os dramas da vida real, mas tenho lidado com todos, sem muitas escapatórias. Este texto é dedicado a todos aqueles que o crime levou, ou que se foram pelo uso de drogas. Aos usuários quero que saibam que ainda há uma saída, sejam fortes, procurem ajuda. Até mais e um forte abraço.